Então, bora lá preparar mais uma misturinha com nossa tinta. Vou pintar essa cômoda ali de vermelha. Já tá dando a primeira mão. Tá dando a primeira mão. A misturinha de tinta piso com massa corrida. Dei 2 mãos. Dentro do só uma, porque eu gosto de pintar dentro também, dar acabamento dentro. Não gosto que fique cru. Até porque a ideia é proteger a cômoda, né? E aí nós vamos fazer aqui. Eu fiz a rosa. Esqueci de mostrar pra vocês no dia que eu fiz a tinta. Aquela quantidade que eu fiz só, que eu mostrei no vídeo. Eu pintei a cômoda, o tampo dela. As 3 boleiras, as 3 bandejinhas. E ainda pintei aquela borboleta. Ainda sobrou um pouquinho ali que eu vou fazer o acabamento quando eu virar ela, parte de cima. E aqui nós vamos fazer agora a cor vermelha. Olha só, eu uso xadrez, corante xadrez, para atingir as cores que eu preciso, certo? Mas eu também uso tinta guache. Tinta guache que criança usa para pintar papel. Essa mesmo. Eu compro esse pote grande aqui, ó. Tá vendo? E eu vou dar uma dica pra vocês. Se vocês quiserem retocar alguma coisa, vocês não tiver tinta piso, você compra uma dessa aqui, branca. Peraí. E aí, você pode também comprar tinta PVA branca. Aí você compra uma dessa, branca. Tinta PVA também. Se você comprar um vidro desse grande, compra um pouco menor desse da tinta PVA. Né? Essa tintinha aqui que a gente usa para artesanato e tal. Você vai misturar ela branca com essa daqui, sendo branca. E vai fazer essa misturinha e você consegue pintar MDF. Você consegue pintar boleira, bandeja. E até retocar algum móvel. Se você invernizar, vai durar mais tempo essa pinturinha. Se você não passa nada, logicamente que ela vai sair com mais facilidade. Mas, pra quem não tem a tinta, pra quem tá com a cômoda parada, quer retocar, quer dar uma pintadinha, um retoquezinho, funciona muito bem. Tinta guache. Com nossa tinta PVA para artesanato, certo? Tudo na cor branca. E eu uso essa mesma aqui, várias cores, para fazer tingimento. Quando eu preciso que as cores fiquem bem fortes, tipo o azul royal, o amarelo canário, o verde, folha, o vermelhão. E aí eu sempre misturo ela. Então vamos à nossa misturinha. Tá aqui minha tinta, que já tá acabando, mas eu já comprei uma outra lata, que já chegou, já está aqui. Comprei outro latão, eu gosto de comprar só essa lata grande, de 3,5, porque dura bastante tempo. E aqui tá a nossa tinta pura. E aí, eu não meço. Ai, sacou uma mão. Eu vou fazer uma quantidade pra eu pintar minha boleira, minha bandeja de vermelho. Ui. Certo? Eu coloquei uma certa quantidade aqui. E aí, eu vou até reduzir. Agora que eu lembrei que eu vou fazer vermelho, certo? Então, é bom você botar um pouco a quantidade de branco, pra dar logo o tom. E aí, nós vamos aqui na nossa tinta guache, nosso pincelzinho de guerra. Esse pincel eu amo pintar com ele, ela tá tão velhinho, acabadinho. E quando ele me deixar, eu não sei como é que eu vou fazer. E aí, como eu vou pintar de vermelho, eu quero que ele chegue no tom vermelho, certo? Então, eu boto bastante. Se fosse rosa, eu ia botando aos pouquinhos. Mas como... Ai, não vai manchar minha cômoda. Ai, que essa aqui eu vou deixar de branco. Mas essa aqui é a tampa da minha... A minha cômoda que vai ficar vermelha. Mas eu não quero cagar ela, né? Quero sujar ela. Aí você vai botando a tinta. Minha gripe não me deixa. E vai mexendo. Vai colocando vermelho. Até dar o tom vermelho que você quer. E pra dar o tom vermelho, se você fizer pouca quantidade,
esse tanto de vermelho que eu já botei aqui já tinha dado a cor, né? Mas como eu preciso de um pouco mais quantidade, porque vou pintar aquela cômoda todinha, tem que botar bastante vermelho, né? E aí, pera aí rapidinho. Eu tenho esse outro potinho aqui. Gente, se é só pra cor forte, a gente faz isso, viu? Na cor fraca não precisa. Mas aí, como eu quero chegar num tom de vermelho, eu vou colocar mais corante, porque eu quero um vermelhão vivo. E aí eu vou colocar mais vermelho aqui. E quando eu chegar no tom de vermelho que eu preciso, eu vou misturar naquela outra lá. Ó, tá bem próximo, tá vendo? E aí eu vou colocar mais, porque eu quero que ela fique bem vermelho. Vai praticamente um pote desse aqui todinho. Se for peça pequena, não vai tudo isso, né? Mas como é uma cômoda, e eu gosto de pintar por dentro também. E o xadrez vermelho também, eu gosto de misturar, mas eu não tenho mais. Minha filha fez o favor de acabar todo. Vou inventar de pintar o quarto dela com uma misturinha lá de massa corrida com a tinta piso. E aí ela gastou minha bisnaga todinha pra fazer um tom de rosa pink. E aí eu venho aqui na cômoda e eu vou fazer meu teste. Se meu tom de... doida. Cobrindo aqui, se meu tom de vermelho já vai tá bom. Se não, eu vou colocando sempre mais corante. Então eu prefiro a tinta guache. Vocês viram que eu não diluí ela ainda em água, né? Porque como eu não botei água ainda, por quê? Porque como eu botei a guache, e ela é a base d'água, então eu não quis botar ainda. Porque vai que eu bote desante. Ainda querendo tomar mais forte do que esse vermelho. E aí a gente vai botando até dar a cor. Do vermelho que você quer, do azul que você quer. Se fosse uma cor clara, só um pouquinho do vermelho já dava o rosa, né? No branco. Mas como eu quero um vermelhão bem sangue, essa aqui eu vou deixar pra me dar só o acabamento por dentro do tampo e por dentro dela. E a parte de fora, eu quero muito vermelho. Vermelho mesmo bem forte. Se eu tivesse o xadrez e misturado aqui, já tinha dado meu tom de vermelho que eu preciso há tempos. Essa mesma aqui, eu fiz o rosa com ela. E aí o que sobrar dessa vermelha, eu quero pintar uma escadinha de rosa. O que eu vou fazer do que sobrar daqui? Eu vou dividir ela, guardo o restante, eu sempre guardo. Dá pra guardar nesse mesmo potinho, ela pronta. E aí eu posso diluir ela com um pouquinho de branco, que ela vai dar o tom rosa. Certo? Então já tá bem vermelho. Olha a diferença. Tá aqui pra lá. Tá vendo? Diferença de cor. E essa quantidade aqui eu vou conseguir pintar minha cômoda todinha por fora. E o tampo dela. Olha só a diferença. Daqui pra cá, nessa primeira mão que eu tinha dado. Tá vendo? Não tá mais vermelho agora. Então eu queria esse vermelho. E aí vai da pessoa. O tom de vermelho que ela quer chegar. Então eu não vou botar água. Vou usar ela grossa mesmo. Porque se fosse corante, eu colocaria água. Como é a guache, e ele é a base de água, eu não vou colocar água. Eu tô sempre deixando minha aguinha ali do lado, porque se eu precisar, né? Olha só. Como dá um tom de vermelho, menina lindo. Pena que tá de noite, mas amanhã quando tiver bem sequinho, eu mostro pra vocês que a iluminação aqui na minha garagem não é muito boa. Deu pra perceber, né? Olha só. Que vermelho lindo. E aí eu precisava de uma cômoda vermelha, porque eu tenho ela no azul bebê. Eu tenho ela no rosa pink. Essa rosa que eu pintei ali ontem. E eu tenho mais cômodas brancas. Eu tenho 4 cômodas brancas. E ainda vou pintar mais aquela ali de branca. Então pense. Tô querendo pintar aquela ali de branca. Se der uma louca, vou pintar de amarelo ou de azul. Eu não sei. Mas por enquanto até então ela vai ser branca.
E eu resolvo só assim, eu resolvo as coisas em cima da hora, gente. Do nada eu mudo de ideia. Olha só. Que vermelho mais lindo! E criança, é porque é tinta guache, mas ela não vai sair não, viu? Ela misturou na tinta piso, e ela fixa. Sai não. E a tinta guache a gente sabe que é baratinho, né? Às vezes ela é mais barata do que o xadrez, que o xadrez tá mais caro aqui na minha região do que a guache. E aí eu fiz teste com uma cômoda minha branca, logo no início. Eu não tinha tinta, e aí eu resolvi testar essa misturinha da tinta guache com a tinta PVA, porque a tinta PVA eu já sabia que seria para artesanato, porque eu já tinha usado em outras coisas aqui. Não no meu acervo, né? Mas aí eu passei na cômoda e deu certo. E aí depois que eu descobri a tinta piso, logicamente que eu não usei mais ela, né? Mas a misturinha da tinta guache branca com a tinta PVA branca, e você misturar mais um pouquinho na tinta tecido, gente, ela fixa tão bem no MDF, de boleira. Tu pinta uma cômoda todinha. E eu indiquei com uma amiga lá no grupo, que ela não tinha tinta, tava sem tinta, sem dinheiro pra comprar tinta ainda, e tava com o acervo dela guardada na cômoda. Aí eu disse pra ela, e ela comprou, que é baratinha a guache, com a tinta PVA, e pintou e a cômoda ficou linda. E ela já fez umas pré-montagens pra divulgar o kit dela. Então se a grana estiver curta aí, faz o teste da tinta guache, misturando com um pouquinho de tinta PVA, que dá muito certo. Ai, meu Deus, esse vermelho tá lindo demais. Amanhã isso aqui, quando tiver seco, vocês vão ver, vou mostrar pra vocês, vou filmar a cor que esse vermelho vai estar, destacando demais, demais, demais. E quando é cor forte, eu preciso de uma cor forte. Não tenho pena de colocar, não. Guache não, porque corante eu tenho mais dó. Porque é mais caro. Mas a guache não tem nada com baratinho. R$8, R$9. Aquela grande. Olha esse tom de vermelho. Já pintei a frente todinha. Olha como essa tinta rende bem. Vou pintar essa lateral aqui e depois o tampo. Vou tirar aquela cor ali de cima, que é aquele tampo ali que eu vou pintar, que é dela. Olha que vermelho mais lindo. Aqui já não vai dar pra vocês verem direito, né? Aqui é tão escura a minha garagem. Meu celular tá descarregando. E aí danou-se. E aí eu vou terminar de pintar aqui. Vocês verem como eu pinto rapidinho. Não demoro muito não. E é porque eu tô só com uma mão segurando o celular. Se eu tivesse com as duas, eu já tinha pintado ela aqui todinha. Parte dela de fora todinha. Olha como fica lindo. Eu vou passar esse vermelho bem aqui, pra vocês verem como é que ele tá lindo. Vou passar em cima desse tampo, porque ele vai ser vermelho mesmo, né? Olha só. Olha esse tom de vermelho. Olha que vermelho lindo. Olha só. Tá vendo? E aí esse tampo aqui é da minha cômoda. Gente, essa tinta espalha tão bem. E ela rende tanto. Olha lá. Tá bem vermelhinho. Tá vendo? E aí amanhã, quando tiver no claro aqui, vou filmar pra vocês verem como ela ficou. Então a misturinha, a forma de preparar a cor, né? A segunda mão, que a primeira mão é a argamassa com a tinta piso. O argamassa. Massa corrida e tinta piso. A segunda, que é só a tinta piso com corante que você vai tingir. Então é isso. Olha a diferença. Mais vermelho, menos vermelho. Esse aqui eu vou usar na parte de dentro. E esse vermelhão aqui eu quero fora. Minha cômoda. E ó, vou fazer o azul bebê depois, imitar as boleiras dessa cor. O amarelo bebê com essa cor. O verde bebê com essa cor. E eu vou dar um retoque nas minhas árvores. Eu tenho duas árvores daquela de MDF de 1,20 m. E ela é verde e marrom, né? E aí eu vou pintar ela também. Vou fazer a tintura, o verde bem forte pra ela. Pra mim, depois de um ano, né? De pintada. Tem que reavivar a cor dela. Pois é, então a misturinha é essa.